O contributo romano, o direito privado e o humanismo. Qual é a importância do direito romano? O direito romano manteve-se e continua presente na Europa, na América Latina e até em países com diferentes culturas, como a Rússia, o Japão e a China, em cujas universidades ele até é estudado. Quanto à Europa, a sua identidade espiritual é marcada pela religião hebraica, pela filosofia grega e pelo direito romano. Tito Livio chamou a antiga legislação Fons omnis publici Priutice iuris, a fonte de todo o direito público e privado, desde a fundação da cidade. Apesar de elas estarem longe de corresponder à ideia que atualmente se faz de que seja de um código, mesmo assim são um texto mais próximo da ideia de código que a antiguidade clássica nos deixou, uma vez que o chamado Codex Justinianus é mais uma recolha de numerosos rescritos imperiais agrupados segundo rúbricas, destinada de preferência a ser usado como coletânea de precedentes de pontos diversos de direitos do que um código sistemático a utilizar pelo jurista com um texto base do direito positivo. A Lei das 12 Tábuas foi escrita por volta de 451 a 449 a.C. e reflete tradições e concessões morais muito antigas, primitivas e rudes. Em primeiro lugar, temos a pátria potestas, o poder absoluto do pater sobre a vida dos filhos e da mulher e o seu controle total da propriedade. Em segundo lugar, a pena de talião, aplicada pontualmente em caso de lesões pessoais ou de homicídio. Em terceiro, a escravização, pelo lesado, o ladrão apanhado em flagrante ou até morte, no caso do último ser surpreendido de noite. Qual foi o contexto da construção destas tábuas? A tradição, não é? Temos de contextualizar no âmbito das lutas entre patrícios e plebeus, mas que só sobreviveu à proibição do casamento entre os dois. Apesar também da embaixada a Atenas e às cidades gregas, ou apenas às cidades gregas do sul de Itália, há uma reduzida influência grega e dois colégios de decemviros redigiram as leis entre 451 e 450 a.C. A estrutura das leis das 12 tábuas, Lex Dodecimo Tabularum, o primeiro é o julgamento, em segundo temos as autoridades e sucessões, em terceiro as propriedades e bens imobiliários, em quarto os danos ou delitos, em cinco o direito público, em sexto o direito sagrado e em sétimo as leis suplementares. A sequência de criação do mundo helenístico, os estoicos elaboraram teorias cosmopolitismos. Isto é igual a humanidade constitui uma comunidade única que partilha uma natureza humana idêntica. Então as regras decorrem dessa lei natural, que são leis, as leis positivas são uma aproximação a essas. E isto é sobre a pergunta: o que é a lei? Já Cícero vai-nos responder, abre aspas, a lei verdadeira é sem dúvida a reta razão, conforme a natureza em todo gravada. Na verdade, não podemos ser isentos de cumprimento desta lei, nem pelo Senado, nem pelo povo. Nem é preciso procurar um sexto Hélio como seu explanador ou intérprete. Nem haverá uma lei em Roma, outra em Atenas, uma agora, outra no futuro, mas uma lei única, semipeterna e imutável, abarcará todas as nações e em todos os tempos, e existirá como guia e imperador comum a todos, Deus. Quem não lhe obedecer, a si próprio se renega e despreza a natureza humana. Então, entre os séculos 3 a.C. e o fim do século I depois de Cristo, houve 3 séculos e meio de inovação jurídica, conduzida por magistrados romanos. Durante a República, os pretores, que eram magistrados responsáveis pela administração da justiça, criavam normas através dos éditos pretorianos, que complementavam e adaptavam o direito existente. No Império, como os produtores perderam independência, esses éditos foram reunidos num edito perpétuo, que era uma compilação escrita que consolidava as regras pretorianas. Depois, a produção jurídica passou a vir principalmente dos imperadores e os seus juristas, por meio de constituições imperiais. Era um processo mais rígido e menos criativo do que o sistema anterior. O que é então este direito pretoriano? O direito pretoriano, ou honorário, era o conjunto de normas criadas pelos pretores para suprir lacunas do direito civil romano. Ele não anulava as leis existentes, mas adaptava e complementava o sistema jurídico, garantindo maior flexibilidade e justiça.
Pretores eram os magistradores que tinham função de organizar o julgamento e propor soluções jurídicas. Já o Edito Pretoriano é um documento publicado pelo pretor no início do seu mandato, indicado como iria aplicar o direito e quais ações admitiria. O único texto de um jurista romano que nos chegou praticamente na íntegra é o em que Gaio sistematizou o direito privado romano na tricotomia das instituições. A. Personae, temos o direito das pessoas, no livro 1. B. Res, o direito das coisas, no livro 2 e 3. C. Actions, teoria das ações, no livro 4. Estas ideias permanecem em parte ainda hoje no direito civil: o direito das coisas, o direito das pessoas, o direito das sucessões, obrigações, etc. No século VI d.C., Constantinopla, Justino ordenou a compilação do Corpus Iuris Civilis, que é composto por o Código Antigo, compilado em 529, que hoje está perdido, o Digesto ou Pandectas de 533, as instituições ou institutas, igualmente de 533, o Código Novo de 534 e as novelas. O digesto, do latim digestus, digerido, organizado, etc., também chamado de pandectas, que significa encerra tudo, é a mais importante das compilações justinianas e reúne os escritos dos jurisconsultos, os iura. Compreende 50 livros distribuídos em 7 partes. Quais são as razões da superioridade do direito romano? O direito romano é um resultado da divina providência. As articulações das caças-leis e este é o ponto A. Ponto B. As articulações das caças de lei escritas com liberdade de adaptação e acréscimo dado a pretores. Isto tem uma perenidade e atualidade. Em C, a vocação universalista e o ius gentium, o direito internacional. Em D, a valorização da libertas, ou seja, da liberdade. Viver honestamente, não lesar o outro e dar a cada um o que é seu. Estas eram algumas das leis. O direito romano é, em particular, o honorário, criado por pretores, edis curios e governadores das províncias. Contribuíram decisivamente para a definição da propriedade privada, do modo a nunca se perder de vista o meu e o teu, por exemplo, na questão de divórcios, roubos, etc. O direito romano e o humanismo. A ideia central: o direito romano não foi apenas um conjunto de normas práticas, ele criou as condições para reconhecer a pessoa humana individual como sujeito de direitos e liberdades. Nemo, em 2005, afirma que, ao inventar o direito privado, os romanos inventaram a noção do indivíduo livre, com vida interior e destino singular. Cícero introduziu o termo persona, originalmente usado no teatro, para designar o papel único de cada pessoa tem na sociedade. Cada pessoa tem uma natureza comum, humana, e uma natureza própria, individualidade. O impacto dessa visão rompe com a fusão tribal ou coletivista, dada origem ao humanismo ocidental, baseado na liberdade e na singularidade do indivíduo. A comparação com a Grécia e a individualidade. A diferença com a civilização grega. Na Grécia, a política era o horizonte da virtude, de Aristóteles. Em Roma surge a vida privada como espaço central, permitindo projetos pessoais e relações entre indivíduos sem dissolução no grupo. A literatura latina, autores como Horácio e Juvenal retratam o universo da vida privada, não apenas a vida pública. Já na arte, as culturas gregas mostram-nos figuras arquétipas e anónimas, como Coros, Coré, etc. E a escultura romana, retratos individualizados com traços únicos, rugas, cicatrizes, etc., valorizando então a singularidade. Conclusão: Roma cria uma sociedade que reconhece a legitimidade da vida privada e da individualidade, algo que só reapareceria no Renascimento com a pintura flamenca. Hum, Sobre a questão das estátuas, os coros crossos ou coros de Anavissos é uma estátua de um coros, que é um jovem, produzida na Grécia Antiga em torno de 530 a.C. Tem 1,94 metros de altura, é de mármore de Paros e está no Museu Arqueológico Nacional de Atenas. Por isso podem pesquisar na net. Outra estátua muito conhecida é o Auriga de Delfos, uma estátua em bronze produzida na Grécia.
Fazia parte do grupo que incluía uma segunda personagem, carruagem e quatro cavalos. É uma das poucas estátuas em bronze gregas originais que sobreviveram, uma das principais obras representantes do estilo severo e uma das principais atrações do Museu Arqueológico de Delfos. E é isso. Depois o professor coloca alguns links no fim do PowerPoint sobre alguns sítios da internet onde podem se aprofundar sobre o estudo da história e direito romano e mais fontes. Agora, nós tínhamos falado na questão do Ios Gentium, e é isso que vamos falar agora sobre o livro de Cícero e o Ios Gentium. Então, a obra de Cícero chama-se O Ios Gentium, o Direito Social e a Guerra. O Ios Gentium é apresentado por Cícero como uma fonte intermediária de direito, situada entre as leis civis escritas próprias de cada Estado e as leis naturais universais e transcendentes. Não é codificado, mas decorre da comunhão social e da linguagem partilhada entre os jovens. Tem caráter social e histórico, rejeitando qualquer autoridade política superior, mas orientando a relação entre os povos. Surge como um vínculo jurídico-social que guia contratos, propriedades do governo, garantindo que leis civis sejam coerentes com princípios universais. A propósito de se não aumentar as posses individuais à custa dos posses alheios, e na realidade esse facto se não encontra apenas na natureza, mas também se verifica no sistema de direito das nações, no IAS 101, além de se encontrar presente as leis dos povos, devido às quais é a república assegurada em cada uma das cidades. Da mesma maneira, estabelece que não é permitido a ninguém, em seu próprio interesse, causar dano a outrem. Então, ios inter gentes significa direito entre as nações. Ou seja, existe uma comunhão generalizada entre os seres humanos. Essa comunhão gera o ios gentium. Os princípios do ios gentium devem orientar e vincular o conteúdo das leis internas postuladas. Qual é então a estrutura de direito segundo Cícero? Deve ser dividido em direito natural, ius naturale, direito civil, ius civil, e direito das nações, ius gentium. Cada um pode ter origem divina, ius divium, ou humana, ius humanum. O ius gentium não é sinónimo dos costumes, mas estes devem estar em conformidade com ele e com a lei natural. As leis escritas são de foro público ou privado, dizem respeito ao direito público uma lei, lex, um decreto do Senado, um tratado. Pertencem ao direito privado contas, um testamento, pacto, etc. Um acordo, uma promessa, etc. As leis não escritas procedem do costume, das convenções sociais. É por isso que o respeito pelos nossos costumes e leis, leges, decorre em primeiro lugar do que está prescrito no direito natural, naturale ius. Já lex designa a origem patrícia das leis e isto aqui é no ios 21. Lex designa a origem patrícia das leis e ios denota a origem plebeia. Assim, ios 21 é a expansão comercial da plebe por todo o Mediterrâneo. A tradução de ios 21 sugere que esta terceira forma de direito tem como objeto os povos individuais, para as nações povos em vez de pelas nações povos. A expressão sugere os deveres dos governantes, res publica romana, em vez de direito possuído por nações ou povo específico, para com os clientes. O IES 21 é independente das leis civis estabelecidas pelo Estado e não está codificado na escrita. Contudo, é diferente das leis naturais que se aplicam universalmente a todo o cosmos. IES 21 é uma forma jurídica intermédia entre as leis estatais estabelecidas, por um lado, e as leis naturais transcendentes de uma objetividade metafísica, por outro. O IOS 41 rejeita a autoridade de qualquer entidade política semelhante ao Estado que se lhe sobrepõe. Essa forma intermediária de direito internacional protege o cosmos, mas exclui algumas sociedades da proteção e do reconhecimento legal como pessoas jurídicas. Só uma vez conquistada a linguagem, o ser humano pode ligar socialmente ao seu semelhante e, por isso, ter solidariedade social. As formas jurídicas como contrato de propriedade, governo e Estado podem ser determinadas. As leis civis específicas podem ser estabelecidas por escrito e tais leis devem ser coerentes com o IOS 21. Então, a função e o alcance do IOS 21 é proteger o cosmos e regular as relações entre os povos, contudo, exclui sociedades sem comunhão social, por exemplo, piratas, tribos nómadas, etc. Os Estados tiranos também. Aplica-se
inclusive em tempo de guerra, impondo deveres ao Estado para com estrangeiros e cidadãos. Já a guerra justa e o direito social. O direito social romano estabelece que nenhuma guerra é justa sem declaração formal e pedido prévio de satisfação. Os critérios para a guerra justa é a defesa da segurança ou lealdade às alianças, a reivindicação de bens ou propriedades dos aliados, guerras motivadas por vingança ou expansão imperial são injustas e após a vitória recomenda-se clemência e integração dos vencidos, evitando crueldades desnecessárias. O IO 21 prevalece durante a guerra entre Estados. Os deveres do Estado mantêm-se para com os estrangeiros e cidadãos e os habitantes têm deveres uns para com os outros. Algumas sociedades não exibem a fraternidade social que gera o IO 101 e, como tal, carecem de ordem jurídica interna e de reconhecimento como membros da ordem jurídica internacional como um todo. Os Estados revolucionários, tirânicos e rebeldes como Estado apenas de forma. Tais Estados estão fora dos limites da comunhão social e necessários para os IO 101. Cícero também acredita que Pirá. Eu já falei disto. Se isso representou o IS 21 como uma fase de desenvolvimento social, não se trata de uma visão utópica para lá da capacidade de controle humano. O IS 21 não está esvaziado de fenómenos socioculturais, nem é um apelo a valores subjetivos. Por isso, em suma, como já tínhamos falado, qualquer grupo que ainda habite a condição primordial é, portanto, excluído do reconhecimento e de proteção do IS 21. Alguns exemplos. Também falei um bocadinho disto no outro slide, isto está um bocadinho repetido. O IS, primeiro exemplo, o IS 101 e a guerra justa e injusta, certo? Injusta é a guerra por vingança e pelo domínio imperial dos outros. Cícero distingue a guerra de conquista da proteção dos aliados e não devemos causar dano a outra nem reclamar o que pertencem a outra. Segundo exemplo, crimes contra humanos. Um crime contra um ser humano afeta todo o cosmos. É isto que Cícero vai nos dizer. Terceiro, o castigo por violar o IOS 101. O renegar-se a si mesmo e a consciência pesada são parte do castigo. No caso de crimes contra seres humanos, a reparação não é possível, porque o crime ofendeu o cosmos. Em quarto, o dever de proteger. Cícero, no Tratado da República, diz-nos que a justiça ensina a poupar a todos, a olhar pelo género romano, a dar cada um o que merece e não tocar em bens sagrados públicos e alheios. Roma tem o dever de estabelecer um império para proteger habitantes que não têm a proteção da comunidade, padrão mínimo de meios e objetivos relativos ao tratamento do inimigo durante a guerra e a boa-fé. 5. Os deveres do senhor para com os alieni domésticos. A autocotrias do paterfamilias sobre os membros do agregado familiar que tinham estatuto legal de alieni exemplificava, de acordo com Gaio, o IO 101. Em praticamente todos os povos, o senhor tem poder de vida e de morte sobre os escravos, que, por sua vez, tudo quanto adquirem é para benefício do senhor. António Pio decretou que matar um escravo próprio sem justa causa era o mesmo que matar um alheio. E 6. Os deveres para com estrangeiros alieni e orius. Cícero recomenda conceder a um desconhecido tudo quanto possa, sem detrimento do próprio ser dado. Qual é a atualidade, e este é o último, não, ainda falta. Qual é a atualidade do pensamento de Cícero sobre o Ios Gentium? Importa perceber se o caráter excludente do Ios Gentium de Cícero é responsável pelo imperialismo e colonialismo dos tempos modernos e justifica atualmente guerras internacionais ou civis. A supremacia contemporânea das normas imperativas sobre as leis civis é entendida em termos que vão além da usual citação da contemporaneidade da comunidade internacional como um todo. A originalidade e o rigor da teoria do IOS 101 de Cícero sugerem que, para compreender a mudança no direito internacional contemporâneo de um direito central do Estado para uma comunidade internacional como um todo, importa retornar à história política e ao pensamento jurídico de Augusto e do período pós-augustiniano. Então, Cícero rejeita a ideia de que a justiça é inútil frente à utilidade. Defende que a expansão romana deve se basear na justiça, não na rapina. E as perguntas sobre a contemporaneidade é: o caráter excludente do IS 21 influenciou o imperialismo moderno?
E a supremacia das normas internacionais atuais reflete essa tradição histórica. Contudo, o IL 101 também mostrou-nos princípios éticos e diplomáticos para a nossa vida. A diplomacia deve preceder a guerra, pois distingue os homens dos animais. A finalidade última da guerra deve ser alcançar a paz, não a glória, e as promessas feitas aos inimigos devem ser respeitadas, salvo exceções. E depois temos outro texto, o Universum Humanus Genus, da Antologia de Textos. Aqui na questão de textos, este e o IOS 101 já está aqui uma pequena resumo, não é? Mas há outros textos que devem ser estudados, nem que seja em resumo. Para o primeiro módulo, a Ilíada e a Odisseia. Aqui para o segundo módulo, a Enéada, este livro e também a Romana, que o professor falou nas últimas aulas. Como estou a acabar, vou continuar então. Eu ia fazer outro episódio em si, contudo, isto também é um bocado a questão das obras. Por isso, as artes liberais e a filosofia. Ora, paideia é o nome que se dava ao sistema de educação formal romano. Aqui temos áreas específicas, por exemplo, a arte, medicina, etc. A educação, o seu resultado, a cultura e a parcial sobreposição da tecné e paiseida na época helenística, em Clíquios. A definição estoica da tecné na época helenística. Isto tudo o que eu vou dizendo aqui é citações de várias pessoas. Hum, Os estoicos dizem-nos que a tecné é um sistema de percepções verdadeiras, digamos, mais simplesmente de conhecimentos organizados metodicamente e racionalmente para atingir um fim útil ao homem. Já é Quintiliano, na arte, diz-nos que é um poder que alcança o seu fim por determinada via, isto é, de forma sistemática. A primeira ocorrência da expressão artes liberales é na literatura latina por Cícero. Marco Pórcio Catão vai-nos dizer depois sobre a moral tradicional romana e os costumes dos antigos, Mos Maiorum. E em defesa de Arquias, Cícero diz-nos que emprega a expressão de optimae arte, referência aos estudos literários e filosóficos literae, também designados em latim por artes ingenuae e artes liberales, isto é, dignas de um homem livre, com quatro matérias fundamentais: gramática, retórica, filosofia e poesia. Cícero, no Tratado das Virtudes, também é nela que consiste a sabedoria, que é uma compreensão de dever estável e imutável. A sabedoria é também uma arte de vida. Vitrúvio, no Tratado de Arquitetura, diz-nos que esta é uma disciplina ornada e enriquecida das variadas e numerosas erudições. Então, não deviam-se poder formar de um momento para o outro. Só deveriam ser aqueles que, desde meninos, subindo por estes graus da disciplina e alimentando pela ciência da maioria das letras das artes, atingissem o altíssimo templo da arquitetura. Com a natureza permite conhecer e a memória conter um tão grande número de doutrinas? Ele diz-nos que todas as disciplinas têm entre si ligações e comunicações, então quem desde tenra idade for instruído em erudições de várias tem acesso, em todos os escritos, ao mesmo dado e à interação de todas as disciplinas, razão pela qual conhecem mais facilmente todas as coisas. Lúcio Anel Séneca diz-nos pensamentos sobre as artes liberais e diz: não admiro nem incluo entre os bens autênticos um estudo que tenha por fim o lucro. A dele diz-nos que são conhecimentos úteis apenas enquanto servem de preparação ao intelecto, mas desde que não seja a sua única ocupação, são somente exercícios, não obras a sério. O estudo que torna o homem realmente livre, para ele, é um estudo elevado, energético e magnânimo da sabedoria. Os outros são brincadeiras de crianças apenas. Então, não cria virtude do seu estudo. Ahm, e ele diz-nos: queres verificar até que ponto é verdade que eles não ensinam virtude?
Bem, então, repara como a especialidade de cada um difere de todos os outros. Ora, se todos professassem a mesma doutrina, haveria semelhança entre eles. Já os discípulos de Platão e Aristóteles defenderam os estoicos a partir de Crícipo e disseram a necessidade de frequentar os estudos liberais como uma preparação para a aprendizagem da filosofia. Hum, Também refletiram sobre a currícula escolar dos jovens romanos e reconheceram a importância do conhecimento da cartilha, isto é, do alfabeto, para o posterior uso das artes liberais. E, abre aspas, as artes liberais não guiam o espírito até a virtude, mas facilitam o trajeto. Fecha aspas. Então este é um bocadinho sobre a questão das artes liberais, não é? E agora temos um pequeno textinho do Via A. Clark, com uma pintura ao lado da ressurreição de Piero della Francesca. Em 1944, à medida que a frente da batalha se movia através do Vultiber, na Toscana, muitos teriam histórias trágicas para contar. A retirada dos alemães, dos deslocados, a destruição completa de postos carbinéria, um campo de concentração, etc. Havia uma exceção, não datada na altura, mas descoberta anos mais tarde, animada pela profunda empatia natural por registros históricos que pertencem a toda a humanidade. Um capitão aliado, António Clark, recebeu ordens para bombardear a cidade de San Sepolcro, mas, para contornar a ordem, alegou que não via alvos alemães para bombardear. Qual foi então a verdadeira razão para tal atitude? Num ensaio que tinha lido alguns anos antes, Aldous Huxley tinha escrito que "The greatest picture in the world" residia em Salzburgo, a ressurreição de Piero della Francesca. Piero della Francesca pintou o fresco da ressurreição em 1463 a 1465 para o Palácio della Residencia, que agora hospeda o Museu da Arte da cidade. O que é que isto tem a ver com o resto? Não sei. O professor não sabe o que tem a ver. Depois ele dá-nos outro artigo da Expresso. Eu gostei de várias coisas também mais inúteis. Dá-nos um artigo de Expresso em 2017 do Passos da Luciana Lederfab, chamado George Steiner. O verdadeiro crime é viver demasiado. E em relação à Europa, sublinhou o seu paradoxo quando disse que a Europa é o lugar onde o Jardim de Coete faz fronteira com Buchanjal. Diz que toda a minha vida foi dominada pela pergunta: como é que aquilo pode acontecer na Europa? Como é que por trás da casa de Goethe existe um campo de concentração? Como é que o país mais educado do mundo se tornou nazi? Nunca se esqueça de que a educação na Alemanha era provavelmente a mais avançada, mas não foi suficiente para travar Hitler. Toda a minha vida me interroguei sobre as humanidades realmente humanizam. Deixe-me colocar a questão desta forma. Passo o dia todo com os meus alunos a ler o King Lear e ao voltar para casa estou tão possuída interiormente por esse texto que não os ouço os gritos de alguém na rua. Alguém grita por ajuda e ajuda e eu não os ouço. Sempre me intrigou até que ponto a ficção, e ficção é a palavra-chave, pode ser mais poderosa do que a realidade. Passei a vida a ensinar as pessoas a ler e a amar o que leio, mas questiono-me a mim próprio se o perigo imenso de nos identificarmos com a ficção. Então, isto aqui basicamente são textos que fazem-nos uma reflexão maior sobre a questão das artes liberais, mas no tempo moderno. Outra questão. O que nos leva a um problema que tenho estudado profundamente, o da relação tensa entre a linguagem e a humanidade política. Sim, a retórica política é capaz de matar. A política pode assassinar por meio da linguagem. O horror do movimento nazi foi largamente baseado na retórica, na propaganda. Muito mais poderosa do que qualquer exército são as mentiras do totalitarismo. O totalitarismo funciona através da linguagem. E também existe outro fenómeno. Pode ser um grande artista e um assassino, uma pessoa a favor de extermínio. Há um momento muito importante nos diários do Wagner, em que Wagner está lá acima, no primeiro andar, e ela ouve ao piano rever o terceiro ato do Tristão. Ele desce para almoçar, e de que é que eles falam? De queimar os judeus. O homem que tinha estado a compor a melhor música do mundo desce para almoçar e discute alegremente como livrar-se dos judeus. O que quero dizer é que eu não poderia viver num mundo sem a música do Wagner. A minha dívida para com ele é enorme. A minha dívida para com Nietzsche, para com Celine. Que livros belos e horrendos.
Não tenho resposta para estas pessoas, não há explicação. Perante os gigantes, temos de ficar calados. E outro, no público, em 2017, passos de sem educação os homens vão matar-se uns aos outros, diz António Damasio. O neurocientista português falava no lançamento do seu novo livro A Estranha Ordem das Coisas, que decorreu esta terça-feira em Lisboa, na Escola Secundária António Damasio, e defendeu perante um auditório cheio de que é preciso educar-nos para contrariar os nossos instintos mais básicos, que nos impelem a pensar primeiro na nossa sobrevivência. O que eu quero é proteger-me a mim, aos meus e à minha família e a outros que se tramem. É preciso suplantar uma biologia muito forte, disse o neurocientista, associando este comportamento a situações com as quais tem levado um discurso anti-imigração e à ascensão de partidos neonazis de nacionalismo xenófobo, com casos recentes da Alemanha e da Áustria. Para António Damasio, a forma de combater estes fenómenos é educar maciçamente as pessoas para que aceitem os outros. O autor referiu que aquilo que fomos sentindo ao longo dos séculos fez de nós o que somos hoje, ou seja, os sentimentos definiram a nossa cultura. António Damasio disse que o que distingue os seres humanos dos restantes animais é a cultura. Depois da linguagem verbal, há qualquer coisa maior que a grande epopeia cultural que estamos a construir há 100 mil anos. O neurocientista acredita que o sentimento que trata como o elefante que está no meio da sala, que ninguém fala, tem um papel único no aparecimento das culturas. Os grandes motivadores de culturas atuais foram as condições que levaram à dor e ao sofrimento, que levaram as pessoas a ter que fazer alguma coisa que se cancelasse a dor e o sofrimento. Os sentimentos, aquilo que sentimos, são o resultado de ver uma pessoa que se ama, ou ouvir uma peça musical, ou ter um magnífico repasto no restaurante. Todas essas coisas nos provocam emoções e sentimentos. Essa vida emocional e sentimental que temos como parte de fundo da nossa vida são as provocadoras da nossa cultura. As bactérias não têm sistema nervoso nem ambiente, mas sabem que uma outra bactéria é prima irmã ou que não faz parte da família. Perante uma ameaça como um antibiótico, as bactérias têm de trabalhar solidariamente, explicou, acrescentando que a maioria das bactérias trabalha em prol do mesmo fim. Também há bactérias que não trabalham. Quando as bactérias trabalhadoras se apercebem que há bactérias vira-casacas, viram-lhe as costas. Concluiu o neurocientista, sublinhando que estas reações são o nível que algo possui. Uma célula, uma só célula não tem mente e não tem uma intenção. Ou seja, nada disto tem a ver com consciência. Há uma coleção de comportamentos de conflito ou de cooperação que é a base fundamental e estrutural da vida. O problema é ter mais emoções negativas do que positivas. Não é ter emoções. Terminamos assim o nosso segundo módulo e também toda a matéria de OPO, Origens de Pensamento Ocidental.